Vamos olhar agora os efeitos que mudanças na taxa de câmbio real, originadas em choques não monetários, portanto em choques reais, mudanças de produtividade, por exemplo, podem ter sobre os diferenciais das taxas de juros internacionais. A hipótese de Fischer, que nós vimos anteriormente, vai estar dizendo o quê? Que países com inflações mais elevadas deverão ter taxas de juros nominais elevadas para que as taxas reais fiquem iguais internacionalmente. Se vocês forem olhar a equação 15.5, ela expressa exatamente isso. Se a expectativa de inflação doméstica sobe frente à expectativa de inflação estrangeira, a taxa de juros nominal doméstica vai ter que crescer na mesma proporção. Isso implica também, se nós rearranjássemos os termos, colocássemos a inflação esperada para o lado esquerdo, iria com um sinal negativo, e a taxa de juros estrangeira para o lado direito, ela iria com sinal positivo, nós teríamos a taxa de juros real de um lado, doméstica, igual à taxa de juros real estrangeira do outro lado. A questão é que é possível observar que há diferenciais de taxas de juros reais entre os países que estão eventualmente associadas a fenômenos não monetários. Então é isso que nós queremos derivar nessa possibilidade para que vocês compreendam. E a forma de observar isso é exatamente compreender que há mudanças na taxa de câmbio, variações na taxa de câmbio que não estão associadas às variações entre os diferenciais entre a inflação doméstica e estrangeira. Essas variações exatamente respondem a choques não monetários, a choques reais e, portanto, as variações na taxa de câmbio real, Qzinho aqui para usar a notação do Krugman. Então, quando as variações da taxa de câmbio nominal correspondem exatamente aos diferenciais entre a inflação doméstica e estrangeira, estamos no mundo da paridade de poder de compra. E, portanto, o lado direito da equação 15.8 é nula. Então, quando a paridade de poder de compra está plenamente vigente, não há choques reais, não há choques, por exemplo, de produtividades. Esses choques serão equivalentes a zero. Porém, é possível que haja essa diferença. Então, quando houver um choque real positivo, há uma diferença entre o comportamento esperado da taxa de câmbio e o comportamento dos diferenciais de inflação. Resgatando o gráfico, a figura 15.3 que o Krugman e o Obstfeld nos ofereceram, nós exatamente percebemos que a taxa de câmbio nominal dólar-marco, ela não obedeceu em nível nem em direção os diferenciais de preço, ou a relação entre a evolução do nível absoluto de preço doméstico, no caso dos Estados Unidos, e externo, no caso da Alemanha. Então, as variações, ou as diferenças entre as variações da taxa de câmbio nominal e os diferenciais de preço correspondem a alguma coisa não monetária, alguma coisa real, a variação da taxa de câmbio real. Então, colocando em linguagem algébrica, a variação da taxa de câmbio real, o Q minúsculo aqui no caso, corresponde à diferença entre a variação na taxa de câmbio nominal e os diferenciais entre a inflação doméstica e estrangeira. Lembrando que a nossa condição de paridade de juros pode ser expressa dessa forma, a diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira corresponde entre a variação esperada da taxa de câmbio. Se nós observarmos a nossa relação 15.8, nós vamos enxergar ali dentro exatamente a variação esperada da taxa de câmbio. E podemos substituir a paridade de juros, via paridade de juros, essa variação esperada da taxa de câmbio por R menos R estrela. Se nós fizermos isso e rearranjarmos, jogarmos o lado direito da equação 15.8 para o outro lado, rearranjando os termos, nós podemos reescrever a relação 15.8 da forma como está em 15.9, na qual a diferença entre a taxa de juros doméstica e estrangeira corresponde a dois componentes fundamentais. Por um lado, nós vamos ter os choques não monetários, os choques de produtividade. Por outro, os choques ou as diferenças entre a inflação doméstica e estrangeira. Se os choques de produtividade forem nulos, nós estamos no âmbito da hipótese de Fischer estrito sensu. Ou seja, os diferenciais entre a taxa de juros nominal doméstica e estrangeira devem corresponder exatamente
a diferença entre a inflação doméstica e estrangeira. Se a inflação doméstica sobe tudo o mais constante, a taxa de juros nominal doméstica tem que subir na mesma proporção. Mas a equação 15.9 é mais geral do que a hipótese de Fisher, porque ela permite um choque real, um choque não monetário. Sempre lembrando, né, que a taxa de juros real, R minúsculo, é exatamente a taxa de juros nominal menos a inflação, tanto a doméstica quanto a estrangeira. Então eu posso reescrever a equação 15.9, substituindo, né, a taxa de juros nominal menos a inflação por taxa de juros real, da forma como está a equação 15.10, que é um rearranjo da 15.9, obedecendo aí a relação entre a taxa de juros nominal menos a inflação esperada, a taxa de juros real esperada, doméstica e estrangeira. Chegamos na 15.10. O que a 15.10 está nos dizendo? Que quando os choques de produtividade forem nulos, o lado direito da equação, a taxa de juros real esperada doméstica será igual à taxa de juros real internacional. Por outro lado, é possível haver uma diferença entre a taxa de juros real doméstica e a taxa de juros real estrangeira, que corresponde a esse choque de produtividade. Então, nós estamos numa relação que é mais geral do que a hipótese de Fisher, né, que vai me dizer que as taxas de juros reais são sempre idênticas internacionalmente. As nominais podem ser diferentes, né, serão maiores as taxas nominais aonde as inflações forem maiores, né, estiverem em patamares maiores também. Por outro lado, nessa formulação mais geral, eu posso ter um elemento não monetário, que são choques reais, por exemplo, choques de produtividade, que vão permitir diferenciais entre as taxas de juros reais domésticas e as taxas de juros reais internacionais. Portanto, a condição da paridade de juros real, ela explica as diferenças entre as taxas de juros reais esperadas doméstica e estrangeira. No exemplo do manual, como você sabe até aqui, do Krugman e seus coautores, a doméstica é Estados Unidos e a estrangeira é a europeia. E essas taxas de juros reais não precisam necessariamente se igualar no longo prazo, quando há movimentos no mercado, né, choques permanentes no mercado real, choques permanentes de produtividade ou na estrutura de gostos e preferências. Em síntese, então, nós temos, por um lado, as taxas de juros estritamente monetárias. Nós temos a hipótese de Fisher, que diz que as taxas monetárias devem se diferenciar em função das diferenças de inflação. Por outro lado, nós temos as taxas de juros reais, né, que representam outro tipo de fenômeno. As taxas de juros reais esperadas não precisam necessariamente se igualar na presença de choques reais. Quando nós estamos no mundo estrito da hipótese de Fisher, as taxas reais se igualam, mas aí não há choques de produtividade. Diante de choques de produtividade ou outros choques reais, mudança permanente na estrutura de gostos e preferências, as taxas reais de juros podem divergir internacionalmente.